Amém? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido a amada igreja a abrirmos nossas Bíblias no Salmo 139. Nós, domingo passado, meditamos neste salmo. Ele é dividido em 4 partes. Nós meditamos nas 3 primeiras partes. E hoje nós vamos meditar na 4ª e última parte deste salmo. E assim completar a leitura dele. Salmo 139, a partir do verso 19 a 24. Assim diz a palavra de Deus. Tomara, ó Deus, se desses cabo do perverso. Apartai-vos depois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Deus querido, mais uma vez estamos diante da tua palavra, Pai, da tua santa e eterna palavra. Fala aos nossos corações, ao coração de cada um aqui, Senhor, ao coração da igreja, tua igreja do Lago Sul, e que o teu nome seja honrado e glorificado. E assim, ó Pai, possamos crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu quero meditar, quando eu fui meditar nestes 6 últimos versículos do Salmo, eu me lembrei de uma coisa. Lembrei de quando você está assistindo uma série, eu, no caso, assistindo uma série de TV, e aí termina o episódio de uma forma, com uma cena. E aí começa o outro episódio, você fica esperando a continuação daquela cena, a partir dali. E começa uma cena que não tem nada a ver com a cena anterior. Aquilo me dá uma agonia, porque eu queria que continuasse de onde parou, Mas algumas séries são assim. Mas no final tudo se explica, E eu fiquei mais ou menos assim com esse salmo. Nós que meditamos nele até o verso 18, nós vimos aqui Davi contemplando a beleza e a grandeza de Deus. Aí você chega a partir do 19 e parece que não é o mesmo salmo. Parece que, não, esse aqui deve ser um outro salmo, deve ser um outro texto, ou é um outro autor, não sei. Mas, assim como a série que se acaba explicando e ligando os pontos, esse salmo é um só. E esse trecho não é diferente do restante e é preciso compreendê-lo também para compreender todo o salmo. Relembrando aqui, este salmo, o salmo de Davi, é de alguém que invoca a Deus e medita no seu caráter e nos atributos de Deus. E o salmista Davi, ele tem um conhecimento de Deus, não apenas um conhecimento sobre Deus, mas ele tem um conhecimento de Deus, um conhecimento íntimo e de um Deus pessoal. Por isso esse salmo ele é intensamente pessoal, da parte de Davi para Deus, como também ele se dirige a um Deus totalmente pessoal, que se relaciona com Davi. O tema principal do salmo é que Deus conhece e sabe de todas as coisas. Não existe um lugar onde nós possamos nos esconder de Deus, nem as trevas podem nos encobrir e nada do que nós fazemos foge aos olhos de Deus. E depois de meditarmos nos primeiros 18 versículos, há essa súbita mudança. E então somos confrontados aqui com uma sessão onde Davi parece que invoca maldições sobre os inimigos dele e os inimigos de Deus. Mas é claro que esta parte do salmo, ela faz parte integral de todo o salmo, pois essa oração final, o finalzinho que nós lemos do verso 23 e 24, se você observar,
ela repete a ideia e a linguagem dos 3 primeiros versículos, que dizem assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Mas se nós queremos imitar Davi, se nós queremos fazer uma oração igual a Davi, nós precisamos fazê-la com a mente tranquila e o coração limpo. Mas primeiro nós temos que entender todo o conteúdo do Salmo, todo o texto. Por isso que eu não podia deixar de concluir este Salmo, e não podia parar apenas nos 18 versículos primeiros, para então nós podermos, ao final, orarmos junto com Davi, no mesmo espírito que Davi. Esses últimos versos são uma resposta à reflexão dos 18 primeiros, sobre um Deus que me conhece, sobre um Deus que está comigo, sobre um Deus que me criou e cuida de mim. E com isso em mente agora nós podemos então orar ao Deus que a tudo vê, tanto o caminho mau quanto o caminho eterno. Por quê? Primeiro, porque ele vê os meus inimigos. Verso 19. Ele vê os meus inimigos. Verso 19. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Aqui há essa mudança abrupta, essa súbita mudança aqui no ponto de gratidão. Davi passa para um tom de juízo e de maldição. Davi agora está refletindo sobre a questão dos seus inimigos e dos inimigos de Deus. Dos inimigos de Davi, do homem perverso e dos homens de sangue. E ele começa dizendo assim: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. O salmista apela para que o Senhor intervenha e remova os seus inimigos. De preferência, os remova da face da terra. Senhor, leva esse fulano de tal, leva a fulana, leva os meus inimigos, ó Senhor. Mas o próprio Deus ensinou isso a Davi. Lá no Salmo 1, no final, nos 2 últimos versículos, diz assim: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o Deus que conhece, o Deus que a tudo vê, tanto o caminho do mal, quanto o caminho eterno. E Davi então continua: apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. O salmista quer distanciar-se dos homens perversos, dos filhos de Belial, que são chamados esses homens de sangue, que têm sangue em suas mãos, que matam, que são homens cruéis. Por quê? Porque Davi é um aliado de Deus, e ele não pode se associar ao perverso, ao homem ímpio, ao homem de sangue. Davi não faz aliança e nem sociedade com eles, pois a palavra nos ensina que não há comunhão entre a luz e as trevas. Assim somos também nós. Nós não temos comunhão, nós não temos sociedade com o descrente. Nós não casamos com o descrente. Nós não nos unimos numa mesma comunhão, num ecumenismo que seja com o descrente, porque não há comunhão da luz com as trevas. E essa também é a vontade de Jesus, a qual se concretizará no último dia, como está escrito lá em Mateus 7:23. Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E Jesus também no final de Mateus, no capítulo 25, verso 41, diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É interessante que o próprio Deus, ele promete ao seu povo que ele se tornará inimigo dos seus inimigos.
Deus se torna inimigo dos nossos inimigos, como está lá em Êxodo 23, 22. Deus diz assim: serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E Davi chega a esta oração com isso em mente. E esse é o mesmo Davi que escreve vários salmos, porque ele conhece o seu Deus. E ele se conhece, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. E ele conhece muito bem os seus inimigos. Mais do que ninguém, Davi foi um homem que tinha muitos inimigos, até mesmo dentro da sua casa. Mas o Salmo 91 nos tranquiliza. Mesmo que nós tenhamos inimigos. O Salmo 91, 14 a 16 diz assim: porque a mim se apegou com amor. É Deus falando para nós. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificá-lo-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Salmo 91 que muitas pessoas gostam de ler, que fala sobre os inimigos. Sobre os nossos inimigos, mas o nosso Deus diz: não se preocupe, não tenha medo dos seus inimigos. A palavra nos diz que não devemos temer o homem que pode matar o corpo, mas temer a Deus que pode matar a alma. Só que o nosso Deus já nos deu salvação e vida eterna. Por isso não precisamos ter medo dos nossos inimigos. E este Deus é o Deus que a tudo vê, tanto o caminho mau quanto o caminho eterno. Por quê? Segundo, ele vê os seus próprios inimigos, ou os inimigos da igreja. Versos 20 a 22. Verso 20. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Davi está falando aqui dos inimigos de Deus. Então percebemos que Davi, ele revela qual é o caráter desses inimigos de Deus. Que desses perversos, eles são sedentos de sangue e a sua língua é maliciosa e blasfema. Pois Davi explica que eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Eles se rebelam insidiosamente, quer dizer, eles se rebelam traiçoeiramente ou exultam-se em vão acima de ti. Aqui é um eco do terceiro mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os adversários, os inimigos de Deus, eles abusam do nome de Deus, eles profanam o nome de Deus, eles zombam do nome de Deus e eles os usam de forma blasfema ou desprezando a Deus pelo seu modo de viver. É esses inimigos que Davi está falando para Deus. E Davi então pergunta: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Os inimigos de Deus são inimigos do salmista também. E aqui Davi está confessando a sua lealdade ao Senhor. Senhor, eu sou leal ao Senhor, a ti. E ele está confessando uma lealdade, ele está fazendo, uma aliança com Deus que era feita no Antigo Oriente Próximo. O Antigo Oriente Próximo é o período histórico onde surgiram as primeiras civilizações. E lá no Antigo Oriente Próximo, os tratados internacionais eram mais ou menos assim: a parte que entrasse em aliança com a outra era obrigada a tratar os inimigos como seus inimigos. O princípio era, como é expresso no antigo tratado do povo hitita, que diz assim: com meu amigo você será amigo, e com meus inimigos você será inimigo. Então Davi está fazendo um tratado com Deus: Senhor, os teus inimigos são meus inimigos. E o salmista continua, ele não para por aí não, ele diz: aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato.
Aqui é evidente que Davi não está clamando por uma vingança pessoal. Davi que não está clamando que ele vai tomar com suas próprias mãos e exercer a vingança. Não, essa oração de Davi não provém de um espírito vingativo, um espírito de vingança pessoal. Assim como também no Salmo 5, Davi também diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Para Davi, os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, os inimigos da igreja, são seus inimigos também. E a palavra nos ensina que nós também não precisamos temer aos inimigos da igreja de Deus, aos inimigos de Deus, dos dias atuais, que se levantam nessa cultura, nessas ideologias diabólicas, que se levantam contra Deus, contra a sua igreja, contra o seu povo. Nós não precisamos temer, porque a palavra de Deus nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, não temam, mesmo que este mundo esteja caminhando de mal a pior. Não tema, porque eles não prevalecerão contra a igreja santa do Senhor, contra a noiva do Senhor. Amém? E este Deus é o Deus que tudo vê, tanto o caminho mau quanto o caminho eterno. Por quê? Terceiro, porque ele me vê, o meu pior inimigo. Verso 23 e 24. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi sabia que Deus o conhece. E ele sabia que Deus o vê. O seu pior inimigo. Às vezes nós somos o nosso pior inimigo. Essa oração final é muito parecida com a outra oração de Davi no Salmo 86, verso 11, que diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Lembra do outro sermão. Temer a Deus, dever de todo homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Está tudo interligado. Davi diz: sonda-me, prova-me, conhece o meu coração e os meus pensamentos. Davi, depois de exaltar a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, ele confia tanto em Deus que ele o convida a provar os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua vontade, as suas emoções, os seus pensamentos mais íntimos e escondidos. Os pensamentos conclusivos do salmista praticamente repetem a abertura do salmo, como nós vimos. O final aqui praticamente repete lá o começo do salmo. Mas Davi também se submete à correção de Deus e à direção do nosso Senhor. Ele se expõe aos olhos de Deus, que a tudo vê, e está disposto a ser provado e purificado pelo Senhor, seja nos seus pensamentos, seja nas suas palavras, seja nas suas vontades, nos seus desejos, nas suas paixões e nas suas emoções, no seu coração. É como Davi estivesse falando: Senhor, queima os ídolos do meu coração. Senhor, sonda meu coração, vê se tem algum ídolo. Nós estudamos hoje de manhã exatamente sobre isso. É maravilhoso como a palavra de Deus se complementa, né? O coração é uma fábrica de ídolos. E Davi sabia disso muito antes de João Calvino. E Davi fala: Senhor, sonda o meu coração e os meus pensamentos e vê se há em mim um caminho mau. Vê se há em mim ídolos e quebra os ídolos. Purifica-me, ou seja, queima. Que eu passe pelo fogo para ser purificado, para que os ídolos sejam queimados.
Às vezes, quando a gente se converte, a gente vem de outras religiões, esse é um ato muito claro. Às vezes na sua casa você tinha, na casa da sua mãe, dos seus pais, tinha imagens de santo, e você então se converte, e Deus fala com você que você tem que destruir aquilo, você não pode ter ídolos. Então você vai, queima e joga fora. Mas só que os ídolos não são só as imagens. Se nós não tomarmos cuidado, várias outras coisas se tornam ídolos na nossa vida. Lembra que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O dinheiro pode se tornar um ídolo, o conforto pode se tornar um ídolo, a segurança pode se tornar um ídolo, o cônjuge pode se tornar um ídolo, os filhos podem se tornar ídolos e por aí vai. Se nós não vigiarmos e pedirmos para Deus, Senhor, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau. Senhor, me purifica e queima os ídolos do meu coração. Vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui Davi contrasta dois caminhos. O caminho mau, que é sem Cristo, e o caminho eterno, que é com Cristo. Ele quer que o Senhor o livre do caminho mau e pede para que seus passos sejam guiados no caminho eterno. É o mesmo caminho que seguiu Abraão, seguiu Jacó, seguiu Isaac. E também segue Moisés, segue Davi, no qual eles andaram. É neste caminho que o salmista quer ser guiado. E ele pede tendo a certeza de que sua oração será atendida, porque ele conhece a Deus, pois ele mesmo falou no verso 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Deus coloca limites em nós. Lembra que nós falamos domingo passado? Deus coloca limite em nós, para que nós não saiamos do caminho, para que nós não desviemos para a direita nem para a esquerda. E mesmo que se desviarmos, Deus vai lá e nos coloca nos trilhos de novo. É isso que Davi está orando, pedindo, Senhor, me coloca nos trilhos de novo. E ele sabe que Deus vai responder e vai atender a sua oração, porque Deus não nos deixa caído no meio do caminho. Deus não nos deixa para trás. Deus não nos deixa na lama perdidos, mas Ele vai lá, nos resgata e nos coloca no caminho eterno com Cristo Jesus. Essa doutrina maravilhosa que nós temos, que nós ensinamos, que é a doutrina da perseverança dos santos. Ou, como eu gosto muito também de dizer, a doutrina da preservação dos santos. É Deus que nos preserva. Por isso que nós vamos perseverar até o fim. Porque só quem perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Mas se for por nós mesmos, nós não conseguimos. Mas o próprio Deus nos faz preservar e nos faz perseverar até o dia final. É esse Deus para quem Davi está orando. Jesus também falou dos dois caminhos lá em Mateus 7, 13 e 14. Diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu não sei se você leu a pastoral do boletim de hoje, e ela fala mais ou menos sobre isso. Do povo de Israel que recebeu os mandamentos de Deus, foi abençoado por Deus, mas daqui a pouco se esquece das coisas de Deus, começa a pecar, começa a adorar outros deuses, esquece do seu Deus, aí Deus vem e disciplina, aí o povo se arrepende e volta para os caminhos do Senhor de novo. E esse ciclo se repete na história do povo de Deus, na história da igreja e na nossa vida também. Às vezes nós saímos, às vezes não, né? Muitas vezes nós saímos dos trilhos, dos caminhos de Deus. Aí Deus vem e nos disciplina, às vezes Deus nos disciplina porque Ele nos ama como um bom pai e nos coloca no caminho de novo. No caminho que é apertado, mas que é eterno, que é o caminho da vida. Então, meu amado, faça como Davi. Convide a Jesus para entrar nos seus planos. Coloque Ele nos seus planos. Convide Ele para entrar na sua casa. Convide Ele para entrar no seu casamento. Coloque Jesus nos seus planos de casar, da escolha de um cônjuge.
Coloque Jesus nos planos do seu trabalho, nos planos do seu estudo. Coloque Jesus em tudo que você considera importante na sua vida. E sabe como é que a gente faz isso? Na prática. É só perguntar às crianças, que elas sabem. As crianças com certeza já devem ter ouvido aquela canção que diz assim: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leio a Bíblia e faço oração para crescer. Mais ou menos assim, né? A gente aprende muita coisa com as crianças. Leia a Bíblia e faça oração. Simples assim. Assim você coloca Jesus em todos os projetos, em todos os lugares da sua vida e da sua casa. Amém? Concluindo, meus irmãos, nós chegamos ao final, concluindo que este salmo poderia ser chamado de salmo imprecatório, pois dos salmos imprecatórios, ou melhor, nas orações imprecatórias contidas em alguns salmos, orações imprecatórias são essas orações de maldição. Senhor, arrebenta esses filhos de Belial, joga eles contra a parede, mata. E nessas orações imprecatórias de alguns salmos, os escritores, eles se negavam a tomar vingança com as próprias mãos, mas revelavam confiança no caráter justo de Deus e em seu papel de pastor cuidadoso. E assim demonstravam um anseio pela manifestação da justiça divina. As orações imprecatórias revelam uma preocupação com a preservação do caráter e da glória de Deus diante dos homens. Essa ideia de que Deus se vinga dos opressores do seu povo não é só do Antigo Testamento, mas no Novo também. Apocalipse diz que Deus vai se vingar daqueles que mataram seus mártires, daqueles que foram mortos por causa do seu nome, que estão lá no céu clamando. Também nós vemos até hoje quantos são perseguidos, quantos países proíbem a pregação do Evangelho, a leitura da Bíblia. Este povo que é o povo inimigo de Deus. Mas o crente pode e deve orar e clamar para que a ira de Deus contra os seus inimigos, contra os inimigos do seu povo, do povo de Deus, seja completamente derramada na cruz, em vez de nas pessoas que praticaram o mal. Pois na cruz, Deus nos perdoou, apesar de ainda sermos inimigos de Deus. É assim que a gente ora pelos nossos inimigos. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar, lá em Mateus 5, 43 em diante. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes só os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como é o vosso Pai Celeste. E o apóstolo Paulo também corrobora com Jesus, lá em Romanos 12, 17 a 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a oração de Davi. Este é o salmo que agora nós chegamos no final e entendemos ele por completo. Davi que pede a Deus que o ajude a andar no caminho eterno, que sonde os seus pensamentos, os seus desejos e as suas emoções, controlando e purificando para não se desviar para o caminho mau. Esse é o mesmo Davi que escreveu no Salmo 1 e 2.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de noite. E também o Salmo 23, 5 e 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Este salmo, ele diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas no hebraico é como se dissesse assim: bondade e misericórdia me perseguirão. A bondade e a misericórdia de Deus nos persegue, mesmo que a gente quisesse fugir de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, ela nos persegue. É o que o Salmo está dizendo. Então, a tua bondade, a tua misericórdia me perseguirão e habitarei na tua casa para todos sempre. Repitamos a oração de Davi. Imitemos a sua fé. Assim como nós podemos imitar a fé de Abraão, de Moisés e até de Paulo, que diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não porque nós somos seguidores deles, mas nós somos seguidores de Cristo. E eles eram seguidores de Cristo e eles apontavam para Cristo. E assim também devemos ser nós. Que nós também apontemos as pessoas para Cristo, para que o seu nome seja glorificado por meio das nossas vidas e da nossa fé. Amém? Minha oração é que a cada dia você procure conhecer mais a esse Deus que a tudo vê, que sonda os nossos corações, que sempre vai nos guiar para o caminho eterno. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque tua palavra é tão maravilhosa, Senhor. A tua palavra possui diamantes, possui tesouros infindáveis, inesgotáveis, que nós podemos cavar, cavar, cavar e nunca parar de achar pedras preciosas. Obrigado porque a tua palavra, ó Pai, nos consola, nos conforta, nos constrange, nos confronta e nos traz paz. Senhor, nós queremos orar como Davi orou neste salmo, porque nós sabemos que o Senhor nos conhece. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor nos criou e o Senhor cuida de nós. E nós te pedimos, ó Pai, sonda o nosso coração. E nos prova, ó Pai, nos purifica. Retira todo o mal do nosso coração. Limpa o nosso coração, Senhor. Quebra todos os ídolos. Queima tudo aquilo que não te agrada, Senhor, e purifica-nos. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno, o caminho do teu Filho Jesus Cristo. E que nós sigamos por este caminho, Pai, firmes, guardados e firmados pelas tuas mãos poderosas, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. E é o Senhor que vai nos guardar, porque nós já sabemos que oramos e oramos com confiança e a certeza que o Senhor já respondeu essa oração, porque ela está de acordo com a tua soberana vontade. E nós sabemos que o Senhor vai nos guardar até o dia final. Obrigado, Senhor, porque o Senhor guarda a tua igreja dos teus inimigos e o Senhor nos guarda dos nossos inimigos, até de nós mesmos. Muitas vezes somos nossos piores inimigos. E eu quero te pedir também, Senhor, que aqueles que ainda não te conhecem, que não conhecem esse Deus maravilhoso, desse Deus misericordioso, bondoso, queremos orar até pelos nossos inimigos também, Senhor. Que o Senhor toque em seus corações e que eles venham se converter a Cristo Jesus e cair por terra, de joelhos dobrados, diante da tua cruz.
e que saiam do caminho mau e possam se unir a nós no caminho eterno, rumo a Jerusalém celestial. Essa é a nossa oração que nós fazemos, ó Pai. E pedimos junto com Davi, para que o Senhor nos guie e que sejamos exemplo, que sejamos boas testemunhas do Teu santo nome, apontando para Cristo Jesus a todos aqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. Se nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus, nosso único Senhor e suficiente Salvador. Amém.